Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila, estou de volta aqui no canal para indicar um livro hoje para vocês maravilhoso. Acredito que muitos conheçam sobre o personagem, mas talvez não conheçam sobre os livros e tudo mais. Eu vou dar um apanhado no geral hoje. É um livro onde tem mistérios e tudo mais, muito legal, muito interessante, um livro de romance policial. Com vocês, Um Estudo em Vermelho. Roda a vinheta! Gente, Um Estudo em Vermelho tem o personagem principal, que é o Sherlock Holmes. E antes de falar do livro em si, eu vou falar do Sherlock Holmes. O que acontece? O Sherlock Holmes, ele apareceu pela primeira vez em uma publicação em 1887. Então já tem um tempinho aí. E ele é tão famoso quanto era naquela época, quando foi lançado. Então assim, as pessoas se apaixonaram pelo Sherlock. Ele é um personagem um tanto quanto carismático, assim, o seu jeito de ser nos atrai até ele. Então ele é um detetive onde ele usa a lógica e alguns argumentos científicos que ele tem, que ele possui, para poder resolver os mistérios. Então assim, quando a polícia da Inglaterra, que é uma história britânica, não consegue resolver os casos, eles vão atrás do Sherlock para poder resolver aquele problema, poder ajudar a própria polícia da Inglaterra a resolver aquele problema. Scotland Yard é o nome da polícia, se não me engano a pronúncia. Então, esse livro, Um Estudo em Vermelho, o que acontece? Ele é um romance policial, tá? Todos os livros de Sherlock Holmes têm essa linhagem de história. E alguns livros, eles são, assim, bem completos, com início, meio e fim. Outros são contos. Então, por exemplo, eu tenho essa edição aqui da Zaha, bolso de luxo, capa dura. E tem algumas maiores, com maior número de páginas, que são vários contos, tipo 10 contos, 8 contos, entendeu? Porque a história é mais curta. Acaba que quando eu li os contos pela primeira vez, eu acabei sentindo falta da história. O que é uma história, por exemplo? São 200 páginas praticamente, 190 páginas, com início, meio e fim só sobre Um Estudo em Vermelho. Aí você pega um conto, tem tipo 30 páginas, 40 páginas ou menos sobre aquele conto, e você acaba sentindo falta e querendo mais. Mas aí tem os outros contos lá depois. Bom, gente, esse Um Estudo em Vermelho é o primeiro caso que Sherlock Holmes aparece, e ele é requisitado pela polícia para poder desvendar uma morte onde não tem rastro nenhum, não tem nenhum tipo de digital, e a pessoa é encontrada morta com sangue por toda parte. Então a palavra estudo em vermelho é por causa do sangue. Então tem sempre uma metáforazinha, podemos dizer assim, em relação ao título. E ele vai conseguir desvendar essa história assim de uma forma que ninguém imaginava. É muito incrível, é muito emocionante, você não quer parar de ler até chegar no final. Gente, Sherlock Holmes é maravilhoso. Gente, o nome do autor é Arthur Conan Doyle, ou Sir Arthur Conan Doyle, tá? Ele nasceu em 1859, morreu em 1930. Ele era um médico, além de escritor, então por isso que o Sherlock tem essa pegada de cientista também, podemos assim dizer. E uma coisa muito importante é que, por exemplo, quando você ouve falar em Um Estudo em Vermelho, tem gente que pensa assim, um livro do Sherlock Holmes, assim como todos os outros romances e contos dele. Tem gente que nem sabe que o Sherlock Holmes não é o autor. O Arthur Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle é o autor, e a galera, tipo, não sabe disso. Conhece ele como o cara que escreveu Sherlock Holmes. E ponto. Ninguém se interessa pela vida dele por tão famoso que ficou o personagem, entendeu? Então, assim, é um mistério. Tem gente que pensa que Sherlock Holmes é o autor e o próprio protagonista. Eu quero ler um livro de Sherlock Holmes, como se ele fosse o autor, e ele não é. Ele é simplesmente o personagem principal. Simplesmente não, ele é o personagem principal, o melhor e o maior detetive de toda a Inglaterra. Gente, uma curiosidade é que existem atualmente 2 séries de TVs produzidas em relação à história de Sherlock Holmes. Tem uma que chama Sherlock Holmes, tem outra que chama Elementar. Então assim, o bom das séries é que te ajuda a visualizar melhor aquilo que acontece nos livros, os personagens, as histórias, mas essas séries, elas são atuais, elas trouxeram para o mundo de hoje. Então, por exemplo, a série de Sherlock Holmes, que eu já assisti toda, ela traz a tecnologia em favor do Sherlock Holmes, e isso é uma coisa que não existe, tanto que eu já falei de 1887, e, gente, o Sherlock é muito mais inteligente do que a tecnologia. Ele ultrapassa os limites de tecnologia, ele não precisa do Google. Ele tem livros, ele tem a mente dele, ele tem a
percepção daquilo que tá acontecendo, ele não precisa procurar no Google, entendeu? Então, assim, a série meio que minimizou a inteligência, vamos dizer assim, a dedução, a perspicácia do Sherlock Holmes para descobrir o que aconteceu ali naquele momento, daquele crime, de alguma coisa que ele é solicitado para resolver, que ele é um detetive particular, né? Então, assim, a série ela faz isso, que é a parte ruim da série. Mas, em contrapartida, dá a gente a ideia dos personagens, é muito legal. Se você vê só séries, você não conhece Sherlock Holmes, você não tem noção nem da metade do que ele é capaz, da inteligência que esse homem tem. Então vejam, leiam os livros, e os livros são pequenos, esse, como eu mostrei pra você, tem 190 páginas, varia de edições, tá bom? Mas assim, gente, super vale a pena, é maravilhosa a história, super vale a pena. Gente, eu vou deixar então com uma frase pra vocês, mas antes eu quero dizer e explicar sobre a frase de Sherlock Holmes famosa, que é: elementar, meu caro Watson, seria o Sherlock falando pro Watson, né, que é o parceiro dele ali, onde eles se encontram nesse livro e tal, e vira o parceiro forever dele. O que acontece? Essa frase não existe, gente. Ele fala elementar e ele fala meu caro Watson, ele não fala junto. Então, assim, isso surgiu por um programa que foi televisionado, não sei se série ou filme, há alguns anos atrás e ficou famoso, mas não existe em nenhum livro, em nenhum conto, a frase elementar meu caro Watson. Eu também fiquei triste quando descobri isso, na verdade, mas tô contando aqui pra vocês como curiosidade. E a frase que eu vou deixar é: sua vida não lhe pertence, não ouse tirá-la. Gente, espero que tenham gostado. Esse livro é maravilhoso, indico assim pra todas as idades. Se você começou a ler ontem, você já pode ler Sherlock Holmes. É um tanto quanto complicado porque é um livro escrito antigo, né, há uns séculos atrás aí, mas você lendo com calma, pausadamente, dedicando um momento pra ele, pra leitura por dia, você consegue ler e entender, além de ter as séries que podem te ajudar aí em qualquer dúvida. E qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo também, que eu amo Sherlock Holmes e espero que vocês venham amá-lo junto comigo. Então, mais uma vez, falei pouco, mas falei livro!